Claro, a minha conferência tem um tema muito geral, é sobre o futuro do direito penal. Tem um título até um pouco pomposo, e foi inspirado, como muitas vezes sucede, pelos Olmeias. Em 2000 participei, como ouvinte apenas, numa conferência em Berlim, em que se discutia o futuro do direito penal no novo milénio. Não me atrevo a falar no novo milénio, mas vou falar um pouco no século XXI, até porque já vai relativamente alto e, portanto, em relação a 19 anos, o perigo de erro é relativamente menor. Ora bem, questão: que direito penal temos hoje no século XXI? Tradicionalmente, a distinção que nos ocupávamos no direito penal era entre o chamado direito penal de justiça e o direito penal secundário, uma espécie de parente logo do direito penal de justiça. O direito penal de justiça que nós temos tem como antepassado remoto o direito romano e as grandes codificações religiosas, e é o direito penal dos homicídios, dos sequestros, dos raptos, dos roubos, das violações e por aí fora. O direito penal secundário tem uma história muito mais curta, teve um grande incremento depois da Segunda Guerra Mundial, e é o direito penal que se ocupa de infrações económicas, de infrações ambientais. Está em franca expansão. Tradicionalmente, pensava-se que o direito penal secundário era muito menos grave e que as sanções deviam ser correspondentemente menos severas. Mas hoje podemos falar de um direito penal mais fragmentário, digamos assim, de 3 velocidades e meia. Uma nova velocidade que se veio juntar recentemente e de que se tem falado muito nos últimos anos é o chamado direito penal do inimigo. O conceito de direito penal do inimigo foi introduzido por um autor alemão de influência funcionalista, influenciado por Niklas Luhmann, chamado Günther Jacobs, precisamente em 1985. Em 1985, Günther Jacobs escreve um artigo em que distingue entre um direito penal do inimigo, Feinstrafrecht, e um direito penal do cidadão, Bürgerstrafrecht. A ilação que extrai dessa distinção é a seguinte: no tal direito penal do inimigo, impõe-se a aplicação de sanções muito mais severas, porque estamos a falar de pessoas que se situam fora da ordem jurídica, que não aceitam minimamente as regras do direito e que, portanto, devem ser tratadas com maior severidade. Claro que as críticas a este direito penal do inimigo, desde o alvor da ideia, foram muitas. E foram muitas porque se diz, com razão, encarando a ideia de contrato social, que não é possível excluir e ao mesmo tempo punir. O exercício do poder punitivo do Estado pressupõe a inclusão na comunidade e não a exclusão. Essa é uma crítica ideológica fortíssima que desde o início atingiu a construção de Jacobs. Mas Jacobs, pelo menos no princípio, defendeu-se de uma forma relativamente eficaz, dizendo o seguinte: não, eu não estou a falar no plano do que deve ser, estou a dizer que é assim que se desenvolveu por causa do tráfico de droga, por causa da criminalidade organizada internacional, um direito penal com características diferentes das do direito penal clássico. Será isso verdade? Bom, há uma prova empírica que eu costumo propor e que os presentes podem fazer de forma relativamente económica. Se comprarem um código penal ou um código de processo penal, mesmo não anotados, hão de reparar que o texto do código propriamente dito ocupa metade do volume. Ou seja, a legislação extravagante tem crescido vertiginosamente. E em grande parte dos casos, essa legislação extravagante é dominada pelo tal direito penal do inimigo. O regime das ações incobertas, as medidas de combate à criminalidade económica e financeira e tantos outros diplomas moram fora do Código de Processo Penal. A lei antiterrorista e tantas outras leis moram fora do Código Penal. Ou seja, é verdade que tem crescido esse tal direito penal de uma velocidade diferente. Por exemplo, já se perguntaram por que razão, em 2003, o terrorismo saiu do Código Penal e passou a constar de uma lei. Bem, eu não sei realmente o que pensa o legislador,
não tive nada a ver com essa alteração. Mas tenho uma suspeita forte. É que em 2003, para grande surpresa, as pessoas coletivas passaram a ser punidas por crimes de terrorismo. E o Código Penal não podia servir de hospedeiro a esse regime, porque as pessoas coletivas não eram punidas no Código Penal, só passaram a ser na reforma que eu tive a honra e o gosto de coordenar em 2007. Mas nessa altura não havia responsabilidade penal de pessoas coletivas sequer no Código Penal. Portanto, o regime não podia ser incluído formalmente no Código Penal. Em suma, podemos falar de um direito penal do inimigo. Questão diferente é a de saber quais são os limites. E podemos roubar a circunstância de a denominação de ser a mais feliz de todas. E onde é que está a meia velocidade que falta? No direito de mera ordenação social. Não vou aqui contar a história do direito de mera ordenação social, que todos conhecem, mas o direito de mera ordenação social, embora formalmente administrativo, é materialmente um primo próximo, digamos assim, um primo direito colateral no terceiro grau, no quarto grau, o direito penal propriamente dito. Porquê? Porque o direito de mera ordenação social surgiu no pós-guerra na Alemanha para resolver um problema que era, na altura, um problema dramático. A Alemanha precisava de restaurar a ordem sem convocar os fantasmas do nazismo. E então a invasão, que se deu sobretudo a um autor alemão chamado Eberhard Schmidt, consistiu em criar um ramo de direito sancionatório com sanções necessariamente não privativas da liberdade que respondesse a certos ilícitos que mereceriam ser desjudicializados. O brinde da criação deste ramo de direito sancionatório público novo foi precisamente a desjudicialização. Pensem um pouco, se hoje as infrações federais continuassem a ser, como eram antes de 1993, infrações penais, os tribunais estavam completamente desgraçados. Mesmo sendo direito de mera operação social, só são aplicadas porque as pessoas ainda não descobriram o segredo, mas eu vou contar aqui sem má intenção. É que se ninguém cumprir, o direito é inaplicável. Baseia-se toda na ideia de cumprimento espontâneo. Se ninguém cumprir, pois adeus direito estradal e adeus direito de mera ordenação social em geral. Mas, portanto, o direito de mera ordenação social pode ser considerado um ramo menor do direito penal. O direito sancionatório público compartilha várias das regras do direito penal. Nos últimos tempos, temos verificado que há movimentos tectónicos muito perturbadores. Por exemplo, no direito de mera ordenação social, e não vou aqui descrever regimes concretos, aplicam-se coisas de milhões e milhões de euros, superiores a quaisquer penas. E, portanto, a ideia de um direito sancionatório público menor, com menores garantias, judicializado, está em crise. Aliás, desde o princípio, quer na Alemanha, quer em Portugal, a constitucionalidade do direito de mera ordenação social sempre foi discutida, designadamente pelo Cavaleiro Ferreira, que cedo disse que era uma forma de fugir às garantias do processo penal. Claro, esta crítica não era estranha a ter sido esse direito introduzido em Portugal, sobretudo pela mão do professor Eduardo Correia, que publicou o célebre artigo que preconizou o direito de mera ordenação social na revista da Faculdade de Direito de Coimbra em 1970. Um artigo muito curto, 10 páginas, que sucedeu a uma referência que foi feita no projeto de Código Penal da década de 60 e que depois foi provada, quando ele teve funções governamentais, pela apresentação de um projeto. Ora bem, esta pluralidade de velocidades do direito penal corresponde também a uma pulverização do crime. Eu já tive, enfim, na minha carreira política no passado, como é óbvio, tenho muito mais passado do que futuro, ao contrário da maioria dos presentes, mas já tive responsabilidades em matéria de prevenção criminal que retrata que nós podemos fazer hoje na sociedade portuguesa do crime. Existe uma situação de pulverização, pluralidade de ameaças, que eu, só de memória, às vezes a memória é a melhor forma de fixarmos o essencial, referiria assim. Continuamos a ter a preocupação dos homicídios e da criminalidade violenta. Estes são, em certo sentido, os crimes que provocam mais infelicidade e que nunca podem ser esquecidos, incluindo o tal flagelo moderno, não é uma questão de moda, da violência doméstica.
que representa uma espécie de guerra civil na sociedade portuguesa entre um Portugal antigo no mau sentido e um Portugal liberal que defende a igualdade homem-mulher e a emancipação da mulher. Temos a ameaça dos tráficos, que continua a existir, do tráfico de droga, do tráfico de armas, mas também, e muito visivelmente, do tráfico de pessoas. Quando exerci funções públicas na administração interna, eu considerava e continuo a considerar que o tráfico de pessoas será um dos crimes mais ameaçadores do século XXI. E na altura tive a oportunidade de falar com o atual secretário-geral das Nações Unidas, que era o Acnur, era o comissário das Nações Unidas para Refugiados, compartilhava esse ponto de vista. Porque, de facto, o tráfico de pessoas em todas as modalidades, tráfico de trabalho, de exploração sexual, de órgãos, corresponde a uma procura das sociedades mais envolvidas, muito forte, e uma oferta, infelizmente, também muito forte, das sociedades mais depauperadas, dos países mais pobres. Temos depois o terrorismo. A ameaça do terrorismo é uma ameaça aparentemente diáfana, mas que não podemos esquecer. Nós podemos viver 100 anos em Portugal sem um atentado terrorista. E, no fim, não podemos dizer que foi errado considerar que a prevenção do terrorismo foi uma prioridade. Isto é, realmente, o perigo já tem dignidade ontológica em si. É aquilo a que podemos chamar uma categoria ontológica de Estado. Não podemos dizer que só por ignorância é que estamos a combater o terrorismo 100 anos mais tarde não tiver havido atentado nenhum. E, na realidade, os atentados terroristas modernos, de inspiração fundamentalista, trouxeram dano novo, pelo desprezo pela vida, pelo caráter absolutamente infungível das vítimas. Quantas pessoas que professam a fé islâmica terão morrido nas Torres Gêmeas e por várias circunstâncias que não vou aqui referir em Portugal. Depois temos a criminalidade económica e financeira. E também aqui se verifica um problema. É que a criminalidade económica e financeira tem empreendido nos últimos anos uma migração do direito penal secundário para aquilo que podemos chamar de direito penal do inimigo por simplicidade. Ou seja, em grande parte dos casos, a criminalidade económica e financeira, quer considerada uma criminalidade económica ou uma criminalidade gradada, está a ser reconhecida como criminalidade muito grave em alguns casos, que põe em causa os alicerces do Estado de Direito Democrático e tem empreendido uma migração para o direito penal do inimigo. Isso não é uma migração meramente formal ou nominal, mas corresponde à captura de alguns institutos de combate do direito penal do inimigo, ao nível de meios de obtenção de prova, ao nível da própria punição. Bom, finalmente, em termos de pulverização, temos a cibercriminalidade. Uma criminalidade nova que é extraordinariamente perigosa, porque nós temos ainda leis sobre o cibercrime muito incipientes. Façam uma experiência e façam publicidade. Abram uma lei do cibercrime no sítio da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa da República, que é um excelente sítio. Antigamente os funcionários, coitadinhos, acordavam de manhã a ver o Diário da República, em formato de papel, se uma lei estava em vigor ou não. Agora esse site passa a publicidade, não tem percentagem nas vendas, mas esse site poupa um trabalho desgraçado, porque está lá quase toda a legislação, em versões reconhecidamente atualizadas e com as versões pretéritas. É um site utilíssimo. Mas façam uma experiência empírica engraçada, que é abrir a lei do cibercrime nesse sítio e ver quantas vezes foi alterado. Nenhuma. Boa novidade, dirão. Num tempo em que toda a gente muda leis e assim dia não, boa novidade. Não. Má novidade significa que não é aplicada ou que não responde bem às necessidades do cibercrime. Quer dizer, a perenidade dessa lei e de algumas leis significa que ainda não tiveram um grande confronto com a realidade. É evidente que começa a haver punição de cibercrime, não estou a pôr isso em causa, mas ainda não houve a grande prova prática que leve ao ajustamento das leis de cibercrime à realidade criminal com que se confrontam, que é muito perigosa, porque não é só o cibercrime, é toda a criminalidade que tende a poder ser cometida hoje através de cibermeios. Bom, terceiro tópico.
espero não abusar muito mais do tempo, não sei como é que está. Terceiro tópico. Para que serve o direito penal? Não vou falar, enfim, das finalidades ou no conceito material de crime, mas gostava de vos deixar esta nota. O direito penal, no fundo, é o último instrumento de defesa da liberdade e da segurança. E a liberdade e a segurança são os grandes direitos que estão no coração do contrato social. Quando, depois da Revolução de 1789, a grande Revolução Francesa, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, quais foram os direitos consagrados como direitos imanentes à natureza humana, direitos inalienáveis? A liberdade, a segurança, a propriedade e a resistência à opressão. Na nossa primeira Constituição, a Constituição Liberal de 1822, mais do mesmo esquecendo a resistência à opressão, porque não houve ruptura, continuámos a ser monárquicos, não passamos a ser anticlericais, a religião católica continua a ser a religião oficial do reino. Portanto, liberdade, segurança e propriedade. Hoje, liberdade e segurança, direitos, liberdades e garantias, propriedade, direito económico, social e cultural. A liberdade e a segurança são os grandes direitos que explicam, de certa maneira, a existência do direito penal. O contrato social reconhece a nossa liberdade, reconhece, não a cria, e garante a nossa segurança. Os seres humanos são incapazes de viver fora de um contexto comunitário, de se defender dos elementos naturais, dos animais, de outros seres humanos. É para isso que, na realidade, serve o direito penal. E entre segurança e liberdade há uma relação de interdependência funcional e também de antinomia. Sociedades que enfrentam grandes problemas criminais são sociedades em que a liberdade tende a ser, por vezes, comprimida. Reparem, há uns anos atrás, quando se estava no apogeu dos atentados terroristas, discutia-se se devia haver revistas mais intrusivas nos aeroportos. Os conselhos de ministros da Administração Interna discutia-se sempre isso. O que é que isso significava? Passava a haver uma espécie de raio-x que devassavam completamente uma pessoa. E, portanto, passavam a conhecer as suas características físicas todas, o recurso ao silicone e outras miudezas. Claro que isso é extraordinariamente intrusivo na perspectiva da intimidade. Mas se estiver em causa a iminência de um atentado terrorista, por vezes tem de se entrar ali. Bem, para terminar, dificuldades de ordem jurídica para lidar com estes fenómenos criminais. Eu diria que são basicamente as seguintes. Dificuldades na investigação, por causa dos crimes sem vítima, das cifras negras. Estas dificuldades abrangem tipicamente a criminalidade económica e financeira, o tráfico de influência, a corrupção, mas também a violência doméstica, por exemplo. Não é a transformação em crime público que resolve miraculosamente os problemas. Também os crimes de execução cada vez mais sofisticada e transnacional, por exemplo, ao nível de cibercriminalidade, dificultam muito a investigação criminal. Depois, a existência de megaprocessos. Eu sei que é difícil fugir à existência de megaprocessos, mas eu sempre considerei que uma sentença é uma ação comunicativa. Eu, na realidade, só estive de 7 a 2 meses no Tribunal Constitucional como juiz, mas estive lá cerca de 3 anos como assessor e fazia os projetos da Corte. E nunca fiz nenhum projeto com mais de 30 ou 40 páginas. Considero que uma sentença que tem centenas de páginas se destina a não ser lida. E nós temos, infelizmente, isto não é crítica, é constatação só. Temos, infelizmente, por exemplo, hoje despachos de acusação de 3, 4, 5 mil páginas. A pergunta é, quem os lê? Quem é que os lê? Quem é que dedica uma vida a ler um despacho de acusação? Claro que eu sei até que se deve o fenómeno. Em parte, deve-se a razões conjunturais. Deve-se ao sistema de copy-paste. Como é mais fácil copiar alocações e peças alheias, lá vão para dentro da sentença. Noutra parte, devem-se a circunstâncias, diria, ontológicas relacionadas com a natureza do ser. Repare, se houver uma investigação a sério por causa de um grande crime de corrupção, podemos dizer que esse processo se vai destinar a investigar toda a corrupção em Portugal. Porque a corrupção são como as antigas estradas que vão dar todas a Roma. Quer dizer, nós podemos fazer instalar só um processo para investigar provavelmente toda a corrupção, porque quase toda ela está relacionada.
Mas será boa estratégia? Bem, mais dificuldades, pulverização de competências, e só vou enunciar. Não vou aqui falar em soluções para a investigação criminal. Todos sabemos desde há muito que há 20 e tal órgãos de polícia criminal competentes. E um dado importante, que merece ser pensado, insuficiente expressão do princípio de oportunidade. Na realidade, o princípio predominante que nós é o princípio da legalidade. Acho bem, acho que deve continuar a sê-lo, mas o princípio da oportunidade, que de alguma forma eu tentei favorecer na reforma de 2007, através, por exemplo, da Lei 4 da Política Criminal, é importante. Realmente tem de haver assunção de prioridades, de meios, para desenvolver uma política criminal adequada. 2 minutos mesmo para cá. Desafios e perspectivas. Qual o papel da pena de prisão no século XXI? A pena de prisão só pode-se aparecer mediante a realização de uma utopia aos nossos olhos. Mas a pena de prisão é situada historicamente, tão situada como a pena de morte ou as penas corporais. É a pena das sociedades liberais e do capitalismo. É a pena do século XVIII, em que a liberdade era o bem comum de todos os cidadãos, não será sempre a pena por excelência. Segundo, até onde se deve caminhar no sentido da desjudicialização. Nós, em 2007, também aprovámos uma lei da mediação penal que é inaplicável. Até onde é que podemos ir? No sentido da desjudicialização e da aprovação de mecanismos de oportunidade. E terceira questão, que vou também só enunciar, quais são os limites do chamado direito penal do inimigo? Ao nível de tortura, ao nível de delação premiada, sei que não são a mesma coisa. E a vários níveis. Por exemplo, para deixar a conversa com uma provocação, muitas vezes quando falamos em tortura dizemos, ou perguntamos, este facto é um facto criminoso de tortura ou é uma legítima defesa? Imaginem que uma pessoa colocou uma bomba numa torre de Lisboa, ninguém sabe onde. Vai explodir daqui a uma hora. E há uma expectativa razoável de, com uma ameaça, a pessoa revela onde está a bomba. Só a ameaça já é tortura. É a legítima defesa ou tortura? Bem, só deixo aqui uma pista. A pergunta é uma pergunta absurda, porque não é essa a pergunta correta. A pergunta é se é tortura justificada por legítima defesa. Porque tipicamente é um crime de tortura, o que falta saber é se há legítima defesa no caso. E as opiniões dividem-se. Por exemplo, o professor Costa Andrade, a propósito de uma situação que envolveu um chefe de polícia alemão, defendeu que sim, os tribunais alemães defenderam que não, numa situação em que um chefe de polícia ameaçou com choques elétricos uma pessoa que tinha sequestrado uma criança para revelar o paradeiro. Obrigado a todos e desculpem.